Oi, eu sou a Jéssica Daimani e eu tô aqui finalmente inaugurando um quadro que eu idealizei há alguns anos para ajudar vocês a conhecerem alguns fios antes de comprá-los. A ideia aqui é compartilhar um pouco da minha experiência com vários fios que eu vou testando. Eu não vendo esses fios, eu sou só uma macrameira curiosa que gosta de testar vários materiais, mas eu sei que muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade de comprar fios diferentes só para testar. Então, eu vou ser a cobaia aqui nesse quadro e vou contar a minha experiência com diferentes fios em diferentes temas. E a ideia também é abrir espaço para outras pessoas estarem aqui comentando e compartilhando a experiência delas. Hoje, o tema do quadro é qual fio pode ir na chuva? Qualquer fio que você deixar exposto à chuva, ele não vai se desmanchar ou se desfazer ou deteriorar completamente, assim, no primeiro dia que você deixar exposto. Mas alguns fios, de acordo com a composição deles, eles estragam mais rápido se forem expostos ao tempo. No geral, os fios sintéticos, eles têm maior resistência à água, porque se você for analisar o material, os fios sintéticos, eles são praticamente um plástico. O plástico, ele não retém a água, por isso que a maioria das roupas para academia, por exemplo, elas são feitas de um tecido chamado poliéster, que aí ele não retém o suor, ele deixa transpirar, ele seca mais rápido e não esquenta. Mas isso não quer dizer que você não pode molhar um fio de fibra natural como o de algodão. No macramê, a gente costuma utilizar muito os cordões feitos 100% de algodão. Porém, quando você vai fazer uma peça para a área externa que vai ficar ali pegando chuva constantemente, como esse material ele absorve a água e ele demora muito tempo para secar, a sua peça pode acabar mofando e até diminuir a resistência desse fio se for uma peça que está segurando um peso, como uma cadeira balanço, por exemplo. No geral, tem vários tipos de fio de algodão. A gente tem os cordões trançados, agulhados, os cordões torcidos, tem barbante, tem vários tipos. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente. Porém, no geral, um fio de fibra natural, principalmente um algodão, se ele for ficar exposto ao tempo, ele vai ficar com a carinha de velho mais rápido. Eu fiz um teste com esse suporte aqui de macramê, que eu fiz ele todo com um cordão trançado de 5 mm, 100% algodão, e ele ficou na chuva há alguns dias. Ele ainda tá com a carinha bonita, só que a textura dele tá completamente diferente, ele já tá bem mais áspero e seco. Então, depende muito da marca, do tipo de fio que você está utilizando, mas querendo ou não, ele vai danificando muito mais rápido do que um fio sintético, por exemplo. Depois eu acabei tirando esse aqui da área externa e troquei por um fio náutico. Também tenho algumas alunas que já relataram problemas com peça de sisal, por exemplo, que é uma outra fibra natural. Elas tiveram peças que ficaram ali no banheiro e só por conta da umidade, com o tempo, essas peças acabaram mofando. Isso não quer dizer que se você colocar uma peça de algodão no banheiro, em um dia ela vai mofar e vai estragar. Eu, por exemplo, tenho esse cestinho aqui, que ele foi feito de cordão 100% algodão e ele tem essas duas tiras de fio de juta e ele tá no meu banheiro já tem 1 ano e ele tá tranquilo, nunca mofou, nunca estragou. Mas é claro que sempre depende do ambiente, da ventilação que esse local tem, tudo isso vai afetar. Só que é claro também que eu não colocaria o meu cestinho lá fora na chuva, porque ele ia, além de sujar, ele ia ficar mais velhinho muito mais rápido. Então, no geral, eu não tô dizendo que o fio natural não pode ser molhado, até porque a gente precisa lavar algumas peças. Mas aqui nesse vídeo eu não tô falando sobre esse processo de molhar para lavagem. Eu tô falando da preocupação em ter uma peça que vai ficar molhada na chuva, ou você vai levar para a praia, para a piscina, e ela vai ficar ali por um longo tempo sendo molhada, não necessariamente tendo os mesmos cuidados que a gente tem quando a gente vai molhar para lavar a peça. Quando a gente fala de ambiente externo, tem outros fatores também que podem ajudar a danificar o fio de forma mais rápida, como a exposição ao sol. Mas esse é um outro tema que eu quero trazer depois em um outro vídeo. Mas em relação realmente à chuva, é sempre bom a gente priorizar quando dá um fio sintético. E hoje a gente tem boas opções feitas de poliéster e polipropileno. Os fios feitos de poliéster você encontra fácil pesquisando somente por cordão de poliéster. Esse, inclusive, foi o material que eu comecei 6 anos atrás, quando eu estava aprendendo macramê. Foi o fio que eu utilizei nas minhas primeiras peças, então eu já fiz suporte de plantas, painel de parede.
E esse era o fio que eu encontrava mais fácil aqui em Brasília. Esse cordão, especificamente, é um cordão trançado da marca Aliança, mas também dá para encontrar cordões feitos 100% de poliéster, chamados com o nome de fio antúrio. A principal diferença que eu vejo nesse fio antúrio é que geralmente ele não é trançado, ele é agulhado. Essa só é uma diferença na forma de fazer o fio e isso basicamente implica se você vai conseguir desfiá-lo ou não. Mas isso não é regra, você pode achar um fio antúrio que seja trançado. Geralmente as lojas gostam de dar o próprio nome para o fio, então o importante mesmo é olhar a composição lá dentro do rótulo. Já o fio de polipropileno você também encontra pesquisando por cordão de polipropileno, mas aqui em Brasília minha mãe chama ele de rabo de rato. Então, se procurar por esse nome, você também encontra. Mas o nome famosinho agora está sendo fio náutico, que é a mesma coisa, também é um fio 100% de polipropileno, a não ser que seja um fio misturado com outro material, como esse daqui, por exemplo, que ele tem um brilhinho. Então, ele é uma mistura de polipropileno com lurex. Em relação à água, a diferença principal entre esses dois materiais é que o fio de polipropileno ele é um pouco mais resistente do que o fio de poliéster, porque ele não absorve água. Quando você molha o fio náutico, a água rapidamente ela vai escorrendo pelo fio. Não é que ele não fica molhado, tá? Porque tem muito espaço ali, tanto entre os próprios fios que compõem o cordão, quanto entre os espaços do nó que a gente faz na trama do macramê. Então a água entra por aqueles espaços, o fio fica molhado, se você pegar nele ele tá molhado, só que a água escorre mais facilmente porque aquele material não tá absorvendo ela. Então ele fica molhado bem rápido porque a água já tá escorrendo. É diferente do fio de algodão que quando você molha, você precisa molhar ele por mais tempo até que ele fique encharcado, porque ele vai absorvendo toda aquela água, então você precisa de mais água para que ele fique ali escorrendo completamente, tá? O fio de algodão, quando você molha, ele vai demorar muito mais tempo para secar do que um fio sintético. O polipropileno, por exemplo, é um material usado em embalagens, então geralmente aquele pote que você coloca de plástico no micro-ondas para esquentar uma comida, uma vasilha, geralmente é feita de polipropileno. Então você já tem uma ideia ali que aquele plástico não está absorvendo água. E foi por conta dessa característica, inclusive, que eu escolhi esse material para usar na confecção da cadeira de praia, a cadeira Caribe, que eu ensinei lá no Clube de Dezembro. E é uma cadeira que vai ficar exposta aqui ao tempo, vai ficar na minha varanda, que é descoberta, e ela já pegou chuva, já pegou sol, e ela ainda continua com um fio bem bonito. Já o fio feito de poliéster, ele absorve um pouco de água, nada comparado com o cordão de algodão, mas ele absorve um pouquinho, e por isso ele demora um pouco mais para secar do que o fio náutico. Para fazer roupas de macramê, se a água fosse um problema e eu quisesse fazer, por exemplo, uma saída de praia bem trabalhada, com a trama fechada, vários nós próximos uns dos outros, eu optaria por escolher um fio de poliéster, ou pelo menos algum fio que tivesse dentro da composição dele o poliéster, porque ele é um fio bem mais macio e ele ainda seca mais rápido do que o algodão. O fio náutico, na minha opinião, ele não tem um toque muito confortável na pele, então se fosse uma peça com a trama fechada, que fosse ficar em contato direto com a minha pele, eu não me sentiria tão confortável assim com o fio de polipropileno. Eu até faria uma saia, né, mais soltinha, com a trama aberta, assim, que não fosse ficar presa na pele, que não fosse nada muito justinho, apertado, eu poderia fazer com esse fio, mas tem muitas pessoas que fazem várias roupas com esse fio e gostam. Só que na minha experiência, assim, no meu contato com o fio, para mim, essa escolha dependeria muito do modelo da peça. Inclusive, ainda falando do exemplo da saída de praia, eu até poderia fazer ela com um fio de fibra natural, como o de algodão, mas aí nesse caso eu optaria por uma trama bem aberta, com espaço entre os nós, para favorecer a ventilação, para ajudar o fio a secar mais rápido, e utilizaria um fio mais leve e um fio mais fino, porque aí ele também vai secar mais rápido.
No meu caso, eu só evitaria mesmo o de algodão, assim, um fio claro, porque ele iria sujar com mais facilidade. Então, se eu fosse pra praia com uma saia de algodão, por exemplo, né, no cru, como essa peça aqui atrás, que eu não fiz para ser uma saída de praia, mas eu imagino que ela iria pedir mais cuidado, principalmente em relação à sujeira, porque o fio sintético a gente pode pegar ali com um paninho e limpar, já o de algodão não, como ele absorve, né? Ele fica mais manchado, então se você chegar ali com um paninho molhado, talvez não seja o suficiente para tirar alguma sujeira. Você vai precisar realmente lavar ali, esfregando com escovinha macia. Então, ó, dica para quem vai fazer peça para vender. Sempre pergunte para a cliente onde que ela vai usar aquela peça para então você poder escolher o material. Depois que você entregou a peça, manda também todos os cuidados. Avisa ela que se for uma peça feita de fibra natural, se ela deixar exposta ao tempo, a peça vai danificar mais rápido. Mas também não se desespera se você esquecer uma peça na chuva, né, por um dia, uma peça de algodão, que ela não vai estragar assim tão rápido. É só sempre ter muito cuidado para deixar ela secar bem num local ventilado. Então essa foi a minha opinião sobre a relação dos fios com a água. Se você tiver alguma experiência legal para compartilhar, comenta aqui nesse vídeo, que é sempre bom e é sempre rico a gente ter essa troca. E até o próximo vídeo.